O Na Telinha completa 20 anos nesse mês de junho e selecionamos 20 personalidades que fizeram ou fazem a história da nossa TV. Hoje a gente vai receber aqui o Carlos Alberto de Nóbrega, que apresenta A Praça é Nossa no SBT. Carlos, primeiro quero te agradecer demais pelo tempo disposto, por colaborar aqui com a gente. Eu quero começar te perguntando, na verdade, até uma observação que você deve saber, evidentemente, né? Que a praça vai completar incríveis 70 anos de formato no próximo ano. Acho que talvez não há registro nenhum parecido na Ela televisão começou em 87. mundial. Mas digo, desde a Praça da Alegria, né? Que Para a ela Alegria existe. começou em 56. Então, é 70 anos já no ano que vem, quer dizer, é muita coisa, né? É muita Então, coisa. primeiro eu queria te perguntar a que se deve essa longevidade, e se você nunca pensou em vender o formato da praça para outros países. Pensou esse programa passando nos Estados Unidos, na televisão espanhola, em alguns dos nossos países aqui perto? Obrigado, Olha, Carlos. eu já tinha pensado, uma vez eu estive em Nova York e eu cheguei 2 dias depois da praça ir para o Uhum. ar. E eu estou lá na Rua 46, que é a rua que tem aqueles brasileiros, aquelas lojas, eu acho que nem tem mais isso hoje. Eu estava vendo, um camarada me viu, fez uma festa, e começou a comentar a praça, que foi ao ar há 2 dias. Eu falei, escuta, você também chegou hoje em Nova York? Não, eu moro aqui, então. Pô, como é que você está falando da praça de ontem? Não, é que a gente grava e a gente aluga aí. Tem o seu programa da Hebe, do Jô. Nossa. Falei, mas cara, entra aqui para conhecer a loja. Eu não posso entrar, porque você está fazendo uma coisa errada, pô. Eu não posso entrar aí e ficar calado, porque isso que você está fazendo não é correto, pô. Aí, quando eu cheguei no Brasil, ele é muito simpático, entendeu perfeitamente, numa boa. Uhum. Eu falei, Silvio, por que você não vende os programas para os Estados Unidos? Porque naquela época, o Luciano do Vale, Hum, lembra dele? Ele é sim, narrador esportivo. sim, morreu em Ele tinha 2014, uma né? televisão, tinha um canal que era dele, lá em Miami. Uhum. E ele ficava passando programas. E ele quis comprar, o Silvio não quis vender. Hum, Então, quando o Silvio diz não, é não. Entendeu? Então, eu não insisti. Só que depois, com o advento da internet, com esse crescimento, isso não é preciso, porque você pode assistir a praça, né, pela internet em qualquer lugar do mundo. Tanto é que eu estive em Portugal há 3 anos atrás e eu fiquei surpreso, porque eu entrei no restaurante hum. e você olhou para mim, olha o Carlos Alberto, o Português, Paulinho português. Gogó, o Carlos Nossa. Alberto e o Paulinho Gogó. E, porra, eu comecei a rir. E o português lá falando que assiste a praça. Aí eu liguei para o Manfrini, né, que Uhum. é o Paulinho Gogó. Manfrini, olha, e o português falou com ele, foi uma coisa maravilhosa. E meu filho também uma vez estava na Ilha da Madeira, e lá também, ele, olha só que coincidência, ele estava numa praia e tinha um homem assim vendendo roupas, camisa lá da Ilha da Madeira e tal. Ele Uhum. foi lá e o nome do homem era Fernando, do vendedor. E meu filho disse: olha, eu tenho um tio que eu não conheço ninguém que goste mais de Portugal do que ele se chama Fernando. Ah, é? E eu também tenho aqui uma pessoa que eu gosto muito, um brasileiro, é o Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça Nossa. Eu falei, ele é meu pai. Estás a me Nossa. enganar? Estás a Nossa. me enganar? Ele mostrou o documento dele, o passaporte, e o Beto ligou para mim. Eu conversei com ele, mandou uma camisa para mim. Então, já não me faz mais falta essa parte internacional, porque eu sei que se o Silvio não queria, agora é menos ainda, né? Eles Uhum. estão indo para um outro rumo e não tem nada a ver a gente passar alguma coisa lá. Aham. Eu Não, acho. mas eu digo por exemplo, você Fazer vendeu a praça lá? fazer a praça no país em si. Não, Um não, outro, não. o Carlos Alberto português, o Carlos Alberto americano, o Carlos espanhol, o Mas isso eu acho espanhol, que já não pensou? dá, porque é uma coisa muito brasileira, né? É verdade. É muito brasileiro. Então, o humor nosso é diferente.
Quem assiste os programas são brasileiros. O americano, o italiano não vai ficar vendo o programa no Brasil, ficar procurando na internet, né? Então, eu prefiro ficar conhecido aqui no Brasil, em algum lugarzinho aí que tenha brasileiro. Em Orlando tem muitos que assistem à praça, que a minha filha vai muito lá, e ela sempre comenta que assistem à praça. Ô, Carlos, eu tenho uma curiosidade que eu quero saber. Você é famoso, todo mundo diz que você chega sempre com um texto muito decorado, mas o que eu quero saber é que técnica que você usa para decorar um programa de 70 minutos, porque eu imagino isso em páginas, eu tenho dificuldade para decorar um poema, ou se seja Olha, cada um quadro, versículo. Tiago, cada quadro tem 2 páginas só. O máximo 2,5. Então, bom, eu já tenho 70 de carreira, então eu estou já habituado, e eu tenho uma memória, né? Uma memória muito boa. Não, ainda tem, né, pelo jeito. Não, ele está um pouquinho chato agora. Depois que eu quebrei a cabeça, eu fui operado, né? E aquilo me fez muito mal. Mas eu decoro o programa, eu tenho uma técnica assim. Como eu faço a redação final do programa, eu procuro sempre colocar, a gente chama de deixa, né? É a última fala. Eu sempre procuro botar na deixa alguma coisa que me lembre o que eu tenho que falar. Entendeu? Então, 80% disso dá certo, o resto tem que ser na intuição mesmo. Entendi. E agora está muito mais fácil para mim, porque eu tenho 6 quadros no programa que não tem texto, que são pessoas que vão contar piadas, e eu já tenho a experiência suficiente para não precisar nem ensaiar, porque eu sei que eles vão querer que eu fale, que é o caso do Gaúcho, do Paulinho Gogó, é o caso do Matheus, a Nina, Popertone. Entendeu? Hoje eu decoro só 5 quadros. Improviso ali com o pessoal. Mas mesmo assim é uma quantidade grande de texto, né? Tem. Mas agora também, negócio de dália, você tem que saber, você sabe o que é dália, né? Claro. Sim. E eu não gosto de ler dália, porque ela te vicia a não decorar. Entende? Ela tem dália lá, é ruim, porque primeiro que você fica esperando uma hora da câmera não estar no ar para dar uma olhada. Para ver. Entendeu? E isso é ruim, porque o telespectador tem que ter a impressão que aquilo tudo foi inventado na hora. O maior elogio que eu tenho é assim, vocês inventam tudo aquilo na hora. Isso é sinal que o programa foi bem decorado, foi bem gravado, as pessoas estavam, né, vivendo realmente aquele momento. Mas a questão de você pega esse pessoal de novela, eles decoram muito mais. Eles decoram muito mais, mas... Mas é mais fácil, porque tem uma lógica. É uma conversa, é um assunto. Sim. Entende? O meu não. O meu, se dizer que tu fala de sapato, de repente ele vai para grampo. Não, é. Entendeu? Não é uma lógica. E nas novelas é um diálogo, eles ficam passando, uma coisa puxa a outra, né? Não que eu queira desmerecer, não, porque eles têm uma cabeça. Não, tem que ter uma cabeça fora do normal para decorar aquela quantidade de palavras, né? Nem fale. E eu também, eu sou muito chato para. Não é chato, seria um pouco pejorativo. Eu sou muito exigente na disciplina. O exemplo. Entendeu? Então eu tenho que chegar decorado. Entendeu? Sim. No momento em que eu não estou decorado, eu dou direito ao outro também não está. Só que eu tenho 15 quadros, 2 páginas, são 30 e poucas páginas, e ele só tem 2. Então, várias vezes, isso até hoje. Mas até hoje chega a gente e senta decorado? Ainda acontece? Acontece, e eu não gravo. Acontece. Então a gente já deixou de ver um quadro na praça esse ano, por exemplo, porque o artista não conseguiu decorar o texto. Eu só não vou dizer o nome dele, porque seria extremamente desagradável.
Aham. Mas ele começou. A gente faz assim, Tiago, como depois da pandemia, acabou o ensaio que a gente fazia. Antes do almoço, a gente ensaiava o Sei, programa, e isso acabou. Agora é o sei. seguinte: ele entra, o colega entra, a gente ensaia baixinho, que é para o público lá não ouvir, e Uhum. grava em seguida. Ele sai, volta outro, grava e sai. E isso também facilita, porque eu dou uma respirada. Aham. Antigamente você entrava e ia direto à gravação. Ia Uhum. direto, porque já tinha ensaiado. Então, a gente tem que ensaiar de câmera. Então, era feito de manhã cedo, ensaio de câmera. Não precisava fazer o ensaio, a gente gravava direto. Só parava quando alguém errasse. E um colega nosso, super, super veterano, começou a ensaiar, errou a primeira. Ah, volta a fazer isso aí. Errou a segunda, a terceira, disse: olha, vá, vá decorar numa boa. No final do programa você grava. Chegou no Nossa. final do programa e disse: agora eu estou cansado, não vou gravar. Mentira! Veterano falou isso pra você? Não, eu falei. Ah, tá, você Pô, falou. Ah, tá. Falei, ô louco, só faltava. Não é imagina, possível, né? eles têm um respeito enorme por mim. É. É porque é uma maneira que eu tenho, porque eu fiz análise, estou fazendo ainda, há anos atrás, eu fiz 10 anos de análise. E Aham. agora estou fazendo há mais ou menos uns 6, 7 meses, eu vou ter a fazer. Então, eu aprendi muita coisa. Você só grita quando você perde a razão. É Quando você verdade. só grita. Se você diz aqui quem manda sou eu, que você sabe que não manda. Então eu tenho que mostrar a eles, sem dizer, que quem manda lá sou eu. Se eu perder esse poder, entendeu? Vira bagunça. Uhum. Vira bagunça. E outra coisa também que eu não gosto, né? Olha, dá para gravar primeiro o meu quadro, que eu tenho um compromisso, e o quê? Não, pode ir, pô, não tem mal, tudo bem. Uma curiosidade, agora o nome eu vou dizer, porque eu amo, adoro ele, adoro, sou fã, é o Polpertone. Aham. Eu adoro, ele é uma criatura maravilhosa, inteligente, criativo, mas é teimoso que nem uma mula. Eu adoro ele, Até porque hoje. até hoje, nossa senhora, eu canso de fazê-lo, porque ele é muito criativo. E Uhum. ele estava entregando o texto errado, fora do dia, entendeu? Chegava na hora, Uhum. não estava decorado. Um dia a gente já ensaiando, já tinha passado a pandemia. Eu estava no meu camarim e eles estavam lá fora, se arrumando. Eu chamo o Porpeta aqui. Ele entrou, fechou a porta. Falei: cara, por que você não para com a praça? Você está fazendo o programa do Silvio. Vai ganhar dinheiro, você fica aqui o dia inteiro. Não, 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 Casalberto, eu quero. Ai, olha, eu adoro ganhar dinheiro, você também gosta, cara. O tempo que você está aqui para ganhar o que você ganha, faz um show, vai se virar, vai fazer. Não, nesse tom. Eu prometo Nossa. que não erro mais, vou voltar a ser aqui. Ele bateu na porta, abriu a porta para sair. Entendeu? A porta Nossa. fechada, ele tá, bateu 3 vezes e abriu a porta. Imagina essa cena. Pô, esse mesmo É. Popertone, bem antes disso, ele fazia Aham. o Capítulo Teves. Sim, sim, sim. Eu E acho que aí, aquele o negócio. jogador nunca teve uma imitação tão longeva assim, né? Não, tem gente que nem se lembra mais quem é o cara. É, Vá pois é. convencer, vá convencê-lo que já tem mais de 15 anos que esse Putz, cara é está aqui verdade. pelo Faz Brasil. 20 anos que o Tevez veio jogar no Corinthians, né? Tem Olha isso. 20, mas É. ele é teimoso, então comigo ele não faz o Teves. Ele fez algumas vezes para fazer imitações, mas Aham. ele fazia o Teves e depois queria cantar uma música como Ah, o Teves. sim. Eu falava: cara, que isso não tem graça nenhuma, pai. Faz só o texto, Popeta. Não, que isso é engraçado. Isso não é engraçado. Tá bom, então grava. No dia seguinte, quem edita sou eu. Cortava. Aí ele chegava: pô,
Não foi por essa, não foi, porque é ruim. Na lata É mesmo. chato. Aí, tempo depois eu voltou a fazer, eu cortei. Mas você cortou de novo? Cortei. Por quê? Porque tá uma merda, pô, muito chato. E na terceira vez vou cortar teu quadro. A pessoa não se magoa, não? Não, porque eu sou muito educado. Nós somos Aham. muito amigos, entende? Aham. Eu não me lembro, com meus 71 anos de carreira, de ter uma equipe tão coesa, Aham. um ajudando o outro. Não me Aham. Mas, lembro, realmente eu não me lembro. Então, existe muita cordialidade, muita verdade entre a gente. aham. Você Aham. veja, por exemplo, o Matheus, que já não está mais, ele trouxe o Gaúcho, que é o Cris, Sim, sim. que faz muito sucesso lá no Sul. E fez sucesso. O Cris trouxe o outro lá de Porto Alegre, que faz a doutora Rosângela, uma Ah, psicóloga. é ótimo, é E engraçado. esse trouxe agora a Bruna, que é um baixinho. Ele faz uma mulher que toma conta de uma indústria, né? Toma conta, fosse fiscal de trabalho. E Uhum. é muito engraçado. Um vai trazendo o outro. Entendeu? Isso é uma coisa que mostra que existe uma segurança de trabalho lá dentro. Não, claro. Mas, ô Carlos, eu queria saber, as pessoas que chegam sem decorar texto, o que elas alegam para estar sem o texto decorado? Não sei. Pelo Você nunca seguinte. perguntou? Por que você não decorou? Porque Eu decorei. aí eu Decoro. vou me aborrecer, porque a mecânica é o seguinte: a gente grava agora na quinta. Uhum. Mudou, Na né? quinta-feira, quando ele vai embora, ele já recebe o texto da semana que vem. Uhum. Tem Ele tempo. tem 6 dias para decorar 2 páginas. Uhum. Se não decora, é problema dele. Porque geralmente o pessoal que vem de fora decora no avião. Nossa, consegue decorar no avião assim tão Ah, é fácil? fácil, não é difícil, não. Alguns, eu não estou dizendo que sejam todos, não. Eu estou citando alguns que Aham. eu sei, que são Aham. exatamente os que erram na hora. Entendi. E não custa nada. Se você decorar meia página num dia, no outro dia mais meia página, em 4 dias você grava duas, você decora. Ou esquece, né? Tem gente que em 4 dias já esqueceu também, não tem? Não, a gente esquece. Isso que eu Esquece. estou falando é um absurdo, ninguém vai fazer isso. Aham. Eu faço do seguinte: eu na véspera, que agora é na quarta, Uhum. eu decoro o programa, eu dou uma lida para saber o assunto. Porque Sei. esse programa que eu vou gravar, esse texto já foi entregue há 2 semanas. Então eu esqueço que tem ali. Já tá meio velho, Eu né? De já certa gravei forma. outro depois desse. É. Então, o que, é que eu faço? Eu, na quarta-feira, eu dou uma lida geral para ver qual é o assunto. Na Uhum. quinta, para não ter esse problema de esquecer, eu acordo às 9 horas, tomo meu café, meio-dia eu estou decorado. Uhum. Nossa. Então, aí a gente grava o programa, eles recebem o texto. Na sexta-feira de manhã eu vou fazer edição. Aí eu venho para casa, já me deu os textos, eu faço a redação final do programa na sexta-feira. O programa tem 1h10 de arte, né? Vamos São dizer assim, 75 minutos, é. aproximadamente. De quanto bruto você tem que pegar para reduzir isso e caber nesses minutos que você tem que Tiago, entregar? a gente grava uma média de 85 a 90 minutos. A gente Aham. grava. E vai para o ar um programa com 75 minutos. 75, 76, 1 minuto assim não tem problema. Tem muita coisa que você não gostaria de cortar, mas tem que cortar porque tem Hoje, jeito? hoje aconteceu isso. Já, né? Hoje aconteceu isso. Putz, aconteceu. Aconteceu. Eu editei o programa com o Porpetone. Ele De estava imitando. novo. Hã? Ele de novo. Ele de novo. Ah, ele é uma figura. Ele Hum. é o cara mais gozado lá dentro. Todo mundo goza dele. Ele fez o da Pena. Dá pena, né? Só que ele faz o da Aham. Pena. Só que ele exagerou um pouco, porque ele começou a xingar, porque erraram a câmera, e ele, pô, para que câmera? Pô, vocês são incompetentes, coisa que o Datena já fez. Verdade. Já Hoje ele tá fez. light. E eu falei para o meu editor, falei,
Tiago, Tiago, o Rafael, esse negócio aqui vai achar ruim, eles vão reclamar. Não Eles deu quem? outra. O diretor artístico, né? Ah, O entendi. artístico, é o cara que. E ele é um cara, somos amigos há 30, 40 anos. Ele ligou hoje para mim. Mas, Alberto, olha, eu não quero, já sei, você quer que eu tire aquele negócio? Aí ele, ele começou a rir. Já Eu sabia. sabia, eu também não queria. Eu também não queria. E Uhum. sabe por que eu deixei passar? Por preguiça. Verdade? É porque eu tinha um compromisso às 2 horas. Sei. E então eu queria correr para terminar o programa 1h15, 1h20, para dar tempo de estar lá em São Paulo. Entendi. Então eu deixei passar e hoje eu tive que ligar para lá, corta. E já está cortado, já Já está tô tudo cortando. certo. Entendi. Ô, Carlos, você é uma pessoa que é ligada em audiência, né? Já vi você falando algumas vezes em Sou audiência, mas você viciado. acompanha também o número de visualizações da praça no YouTube? Por exemplo, você sabe quais personagens têm maior número lá? Quais são os mais Não, bombados? O não, que eu que a galera sei da a internet. audiência do programa. Na internet você não acompanha. Eu tenho minuto a minuto. Eu recebo aqui no meu celular minuto a minuto. Você fica acordado até 1 hora da manhã para ver o minuto a minuto do programa. É o dia que eu pouco vejo o programa, porque eu fico correndo para ver o que os outros estão passando, porque Ah, tá. existe uma guerra lá na parte comercial. Ah, Se você entrar no meio de um comercial, você vai ganhar uns pontinhos a mais. sim. Então, mas eles já perceberam, a gente. Agora, por exemplo, isso é coisa de coisa mesmo de veterano, não é vantagem nenhuma. Hum. Qualquer pessoa com a experiência que eu tenho, quantos anos de carreira, faria. O futebol tira a audiência da gente. Eu ia te falar isso. Eu sempre faço Tira, matéria aqui no tira. site. Na Quando tem futebol terça-feira, na quinta, a praça sofre. na terça-feira, teve o Brasil e a Argentina. A Uhum. Record ganhou até da Globo, quase que o dobro. Sim. Na quinta ia ter Corinthians e Palmeiras, que ia ter mais gente do que no Brasil e É. Argentina. O que eu fiz? O programa tem 4 blocos. O primeiro tem de 30 a 32 minutos, que eu boto assim, vamos dizer, o carro-chefe. Sim, sim. O segundo bloco também são 20 minutos. O terceiro, 15, e o último, 6 a 7 minutos. O primeiro bloco estava dando 35 minutos. O segundo, 20 minutos. O que eu fiz? Eu sabia que eu ia perder. Eu sabia que eu ia perder, porque o jogo ia acabar às 11h30. Sim, sim. Então, o meu programa entra às 11h20. Nesse dia, o programa, esse mesmo Mauro, que é o nosso diretor, ligou para mim e falou: Beto, você não quer entrar 11h30 para a gente não pegar o final do jogo? Porra, melhor. Então, Uhum. o que eu imaginei? Um dos dois serão os campeões, vai ser o campeão, então vai dar uns 15, 20 minutos de festa. Infelizmente foi o Corinthians. O Corinthians. E o que aconteceu? Eu abri o programa com o terceiro bloco, que tinha 15 Uhum. minutos. Então, eu queimei esses 15 minutos. Queimei. Porque estava dando 2,5, 2 não sei lá o quê. É, futebol é Só que complicado. quando acabou mesmo aquele negócio todo, foi quase 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, aí o programa voltou a subir, voltou a 4 pontos. E a Uhum. Record deu 30. É, 30. foi a 30. maior audiência da Record no século, sabia disso? Foi. Ela nunca Foi. deu 30. Não. Deu 31,6 de pico. Um absurdo de audiência nos dias de hoje. A Globo estava dando 10, 12 com o BBB. Coisa de maluco, coisa de Mas eu maluco. sou, eu sou viciado, e não é só na praça, não. Eu gosto muito do SBT, eu tenho muito carinho, muito respeito por eles. Então, eu procuro ver quanto que os meus colegas estão dando. Uhum. E Entendeu? essa realidade nova de pontos, Carlos, mexe com você de alguma forma? Porque antigamente a praça Mexe, mesmo dava mexe, 15, 20, 25, e hoje a realidade não é um problema da mexe. praça ou do SBT, é de todo Hoje, mundo, né? não, caiu tudo.
Caiu tudo, não tem, não Acho que volta o mais mais. prejudicado, inclusive, foi a Globo, né? Porque quanto Sim, perdeu maior a muito, altura, né? maior o Novela tá tombo, dando né? 20 e poucos de audiência, dava 50, 60. Hoje dá 25, Então, tá um foguete. até a pandemia, quando eu dava média 8, eu não dormia de noite de chateação. Putz, hoje 8 é motivo de foguete. Não, hoje dá 5, É, é possível. Porque é a realidade. Na hora que eu estou é, dando 5, a Record está dando 2, 2,5, a é, Globo está dando 7, 7,5. é isso. Então, por isso que eu consigo manter sempre o segundo lugar. Eu já Uhum, perdi há muito tempo, porque eu já ganhei muitas vezes da Globo. sim, Já ganhei sim. várias vezes da Globo. Tanto Agora eu na joguei quinta como no toalha, sábado. porque não tem como você lutar, não tem. É muito desigual, entendeu? O que eles têm de dinheiro, o que eles têm Uhum. de gente importante que entende do assunto. Não dá para brigar com a Globo. Então agora não. De uns tempos para cá, eu não quero perder da Record, eu só perco nos 3 primeiros capítulos da Fazenda e nos 3, Aham, 4 do último. aham. É, a Porque Fazenda o resto eu estou deve te ali. incomodar bastante, né? Você fica acompanhando em época de A Fazenda, você Muito assim, contra. fico É, torcendo para a Record sair do ar. é o grande calcanhar de Aquiles da praça, é a Fazenda. Dá um Socorro, apagão em socorro! São Paulo, entendeu? É, Lá pelo aham, Bom Retiro, lá pela Barra Funda, é. para não poder. Faz parte. A gente Não, faz ganha e parte. perde. Aham, E eu não tenho vergonha de perder, porque eu nunca me vangloriei de ter ganho. Você nunca me viu dizer meu programa é líder. Não. Eu faço o Ibope para mim. Eu não digo, estou em primeiro. Não digo, não é. Porque o não público diga, sabe não dessas diz, coisas. mas comemora, né? Não, Internamente ali. Tem que comemorar. não, se eu comemoro, pô, quando eu dou 5 de média, Pois é. eu já sei que no dia seguinte, quando eu chegar lá, tá ali, tá ali. Sim, sim, Mas sim. é muito É um dos poucos gostoso. programas do SBT hoje na linha de shows que fica em segundo lugar, né? Você deve saber disso, evidentemente. Sei, claro, claro. Isso te envaidece de alguma forma? E deixa ficar em terceiro? Não, do SBT hoje ter na praça um dos poucos programas noturnos ali da linha de shows que consegue ficar em Não, isso segundo me lugar. deixa profundamente triste, Ah. porque eu visto a camisa. É a mesma coisa que o jogador de futebol torcer para o Flamengo perder. Pô. Não faz sentido, né? Não faz. Não. E outra coisa, coisas que eu faço, e não é para puxar saco, não, é de mim. Domingo, por exemplo, o Celso está dando um banho na Globo, e o Uhum. programa ao vivo. Eu ligo para ele, mando uma mensagem para ele, olha, parabéns, sei o quê. Ele liga, às vezes até cumprimenta nós, o Carlos Alberto está assistindo, sei o quê. Eu fazia isso com a Eliana, Uhum. entendeu? Com a Virgínia eu ainda não fiz nada, porque eu não tenho intimidade. Eu só falei com ela uma vez no camarim dela, quando ela estreou. Uhum. Tá dando boa audiência, Virgínia. Várias vezes segundo lugar também, né? No sábado à noite. Mas está um pouco ruim agora. Uma pouca Uhum. coisa, pouca coisa. É porque a Record está fazendo umas coisas boas. Porque sabe qual é o problema? Por exemplo, no Uhum. dia, quando não é futebol, e a Record dá 3, mesmo quando tem futebol, ela, não Corinthians e Palmeiras, é claro, É. ela dá 3. Quando a Globo, por exemplo, a Globo faz o futebol, a Record dá 3. Eu já caio para 4,5, 4,8. Por quê? Porque o público, meu público gosta de futebol. Sim, sim, claro. E os 3 da Record são os que seguem a igreja, Os fiéis. são os fiéis. Uhum. Entendeu? Eles são os fiéis. Então, eles estão vendo a vida de Jesus, estão vendo Uhum. Pedro, sei o quê. E a gente está mostrando sacanagem, mulher bonita. Entende? Então, a Sim. gente perde, porque esse pessoal está vendo o jogo. E já teve algum personagem, você acompanhando minuto a minuto ali, Carlos?
algum personagem que fazia a audiência cair, mas o cara era bom, o cara é engraçado, você não entendia muito bem porque a audiência estava caindo? Já teve isso? Alguma observação sua nesse sentido? De que, putz, Tem, por que tem. tá caindo? Não sei. Isso tem. Teve? E existe isso. Ah, Só que o que eu faço? Eu vou citar um exemplo. pois não. O que faz o Gaúcho. Ele é um cara Sim. excelente. Um dia, geralmente ele abre o programa. Ou não é o Uhum. primeiro ou é o segundo. Agora é só o segundo, porque o Paulinho Gogol passou a ser o primeiro. Caiu a audiência. O Ratinho me entregou com 5, eu estou mantendo 5,2, 5,3, 5. Uhum. Entrou ele, foi para 13,9. Depois Hum, 13,7. Quando acabou, voltou a subir. O que eu fiz na semana seguinte? Tirei ele do primeiro bloco e botei no segundo. Não caiu. uhum. Então depende da hora. Às vezes, a pessoa que está assistindo não gosta dele. Uhum. Porque o segredo da praça é a diversidade que tem. Nem todo mundo gosta de todos os quadros. Não, claro, A minha claro. mulher, por exemplo, ela não é assim, ela fica deitada na cama, fica vendo o celular. Quando entra o bêbado, ela vai ver. Quando ele me chama de João, ô João, ela acha uma graça. Uhum. É bom, E o isso público é a mesmo. mesma coisa. Tem gente. Bom, dizer que não gosta do Paulinho Gogó é difícil, né? É Esse aí é difícil. um dos campeões de audiência Não, ele do é YouTube também. Ele e o João Plenário são também. dois que na internet bombam absurdamente. Você falou que não acompanha, mas você pegar os números da praça no YouTube, são os dois personagens mais populares, o Paulinho Não, e o João sem dúvida Plenário. alguma. É impressionante, impressionante. Bom, então você é um cara antenado que você vai mudando Ah, conforme a certamente. resposta da Não, audiência. a gente mexe. Por exemplo, quando o quadro está ruim e eu preciso botar no ar, Aham. eu boto no último quadro e enxugo, boto 4 minutos só. Aham. Que é porque quando. Se ficar pouco, ele vai cair pouco também. Entendi. Isso são coisas, talvez nem seja uma coisa razoável, mas para mim é isso que eu penso. O É isso que eu artista faço. entende isso, Carlos? Como? O artista entende isso? Nunca me falaram nada, não. Nunca te falaram nada. Não, não. Você também nunca teve que explicar esse tipo de estratégia para Não, eles. não, não. Nunca Nunca posso aconteceu. dizer que, olha, não deu audiência. A gente tem Entendi. que sempre. Tanto é também, como ser humano, eu me supero, às vezes, principalmente agora que estou passando uma fase difícil. Hum. A minha mulher fala: pô, eu queria que você fosse o Carlos Alberto da Praça aqui em casa. Ela fala isso? Fala. Por quê? Porque o que eu tenho é psicológico. A minha queda, eu abri a cabeça em 2 lugares. Fiz um cateterismo no cérebro, saiu Hum. daqui de baixo, aqui da virilha. Pô, eu fiquei 3 horas. Eu corri um Nossa. risco de vida. Fiquei 1 mês e meio internado, entendeu? Aquilo machucou muito comigo, Uhum. mexeu muito. E agora, também, no começo do ano, fiquei internado mais uma vez, que eu tive um vírus no pulmão Sim, sim. e tive que parar. Eu não posso mostrar a eles a minha fraqueza. Se eu chegar triste na televisão, eu derrubo eles, porque eles dependem da minha alegria. Uhum. Então eu falei, Renata, é que ela não é artista, ela é médica. A gente, não sou eu não, a gente quando entra no estúdio, a gente esquece o mundo. É um universo paralelo, né? Ali eu não sou o Casalberto que está com problema, está tendo coração, que está com arritmia, não é o Casalberto que teve dor de cabeça, que a bolsa. Não. Eu sou o Casalberto que o público quer ver. Sim. Entendeu? Então eu estou ali, cara, estou me dando o máximo que eu posso. Nem eles percebem, porque eu chego brincando, quando a gente chega, tudo bem, tudo bem. Me tranco no camarim e só fico o Marcelo e o Beto, que são meus filhos. Uhum. E isso vai até a hora de você ir embora. Ah, fica. E eles não entram no meu camarim.
Uhum. É bem pertinho do estúdio lá, do cenário. Quando eu entro, já entro, tudo bem, aí E, esquece. e quanto A tempo semana dura o passada. ritual? Pode falar, pode falar, pode falar. Não, a semana passada eu estava muito ruim, muito. Tive que parar Hum, 2 vezes. por conta de quê? Cansaço. Cansaço. Isso você não tinha Cansaço. antes. Não. Isso Eu tenho começou um esse ano. cansaço, Thiago, que é uma coisa terrível. E é gozado, só dá de noite. Por isso que eu estou dizendo, meu problema é psicológico. Por isso que eu estou fazendo Entendi. análise. Mas o seu cansaço ele respinga no físico. O seu físico fica com estafa. Claro, quando eu chego em casa, eu chego quebrado. Eu Aham. venho arrastando. Lá não, lá eu ando e levanto. Se não está bom, E- está ruim, vamos gravar novamente. Agora, valeu, vamos, entendeu? Aham. Eu sou, pô. Semana passada eu estava mal aí, só que eu não disse o que eu queria. Eu Hum. falei, Marcelo, eu preciso ir ao banheiro, que eu estou apertado. Aí deu uma paradinha, eu fui lá, fiz uma oração, pedi a Deus que me desse força, que Nossa Senhora estivesse do meu lado, tal. Fiz uma prece e voltei. 2 vezes eu fiz isso. Entendeu? Porque no dia que acabar a praça, eu paro. Não, mas isso não corre risco. Não, acho que não, por enquanto não. Não, 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 nem por enquanto, nem, Não, nem porque. nunca, eu acho. Não, por enquanto não. Não, acho que não, né? Não, não, não. Porque eles não têm que botar no lugar também, né? Não, mas não só por isso, né? Porque não deu certo, infelizmente, não deu certo botar o pessoal da internet na televisão. É outro público. É outro público, né? Por exemplo, a Virgínia, eu assisto todo sábado a Virgínia, torço um bocado por Uhum. ela. Inclusive, vou fazer a semana que vem fazer o programa dela. Ela tem 40 milhões de seguidores. Nossa, já pensou 40 milhões assistindo televisão? E ela dá 4. Então, Né? o 4 é pessoal que gosta dela na televisão. Sabe Exato. que quem não conhece a Virgínia, ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Não tem explicação uma mulher ficar brincando com a filhinha e ter 30 milhões de seguidores. É absurdo. Não tem lógica. Ela é um fenômeno. Aham. Ela, Sim. eu acho que se ela gostar de televisão, ela vai ser não uma Hebe Camargo, mas ela vai longe. Embora Hebe Camargo realmente só exista Não, uma, é A a maior Hebe, Silvio concurso. Santos, Chico Anísio, isso É. aí. Né? Carlos Alberto de Nóbrega, também um só, não é Isso verdade? aí não tem outro. Não. Ô, Carlos, mas dos personagens atuais da praça, a gente sempre fala que, putz, a praça é o único programa de humor da televisão aberta. Já faz anos que a gente fala isso, não sai disso, né? É sempre a É. praça, sai ano entrando é assim. Mas dos atuais personagens da praça, por exemplo, teria algum personagem que tá ali com você, teria uma espécie de estofo mesmo para ganhar um spin-off, uma história só dele? É, Já sabe? deu, é o João Plenário, que é o quadro que eu mais gosto. O quadro que eu Ah, mais gosto do programa é o João Plenário. é o João Plenário, porque ali eu boto tudo aquilo que a gente poderia falar e seria condenado. Então, Sim. fazendo graça, por exemplo, o que eu vou gravar agora quinta-feira, o João Plenário está indo para os Estados Unidos. Ele vai Nossa, morar lá porque ele tem um político muito amigo dele. Ou seja, eu fiz uma crítica a Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro. Sem citar o Bolsonaro. Mas todo mundo vai saber. Claro. Claro, mas é o deputado. Aham. Dentro das coisas absurdas que ele fala, passa. Ah, Quando o Lula deu aquele tapete vermelho para o Maduro, aham. na semana seguinte, o Popetone fez o João Plenário botou tapete vermelho para o presidente do Paraguai. Uhum. Entendeu? Então, eu brinco com os dois. E nunca falando de partido, nome, nunca. É Aham. sempre o João Plenário. Mas digo assim,
O João Plenário, então, ele teria... Ele já teve uma peça, ele fez não vou uma dizer, peça. não, mas um programa de TV mesmo, uma sitcom, no SBT. Eu já dei uma, eu tenho uma que eu peguei para a Daniele, Um ela projeto. gostou muito, Ah, ela gostou muito, mas ficou nisso, não gostou muito. do João Plenário? Não, uma comédia Não. inédita, que não é imitação de nada, uma criação que eu minha. Ah, tá. Já faz tempo isso? Desde que ele entrou, tem um ano Ah, e pouco. então é super Não, recente. não, não. O objetivo deles é outro. Qual o objetivo? E não, eles querem seguir o que eles acreditam, né? A gente tem que fazer. Eu não condeno, não. Aham. Eu posso não estar de acordo. Isso é outra coisa. Mas eu não condeno, torço para dar certo, pô, porque isso que meu pai me ensinou: quanto mais os outros ganharem, melhor vai ser o meu salário. Claro, claro. Então, quanto mais audiência o SBT der, melhor para a praça, porque Uhum. um puxa o outro. Por exemplo, o maior prejudicado lá dentro é o Ratinho, coitado. Uhum. Ele em cima da novela. É, Ele é que toma porrada lá, coitado. é. E muitas vezes é até a Depois, maior audiência do dia no SBT, né? Muitas vezes. muitas vezes. Muitas vezes. Né? Não é fácil ali. Além da Praça, Carlos, a gente está falando de spin-off de um programa separado da Praça, você já chegou a acumular a Praça e a Escolinha do Golias, né? A gente está Isso falando faz. O Golias adorava fazer aquela escolinha. já faz um tempo. Então, eu queria te perguntar como é que foi a ideia do programa solo, o programa separado, a Escolinha do Golias surgiu. Como é que foi o amadurecimento dessa ideia, a ponto da Escolinha do Golias ganhar um programa na grade? Pelo seguinte, em 1957, nós fomos para o Rio de Janeiro, trabalhar na TV Rio. Aham. E nós fizemos uma escolinha, mas era só eu, o Golias. E Uhum. os outros eram figuração. Entendeu? E o Golias era apaixonado por aquilo. Depois, então, eu vim para São Paulo, vim para o SBT, Golias ficou na Bandeirante, depois veio para o SBT, e o Silvio queria que eu fizesse mais um programa. Ele queria que eu Entendi. fizesse mais um programa. E eu queria comprar uma casa no Guarujá. Eu queria fazer uma casa no Guarujá. Sei. Isso tem 20 e tantos anos já. Foi no século passado. Uhum. Aí eu fui falar com você, disse: "Ó, Silvio, você sabe que a minha obrigação é fazer um programa só." Não, não, isso você acerta com o Luciano. Como eu precisava de ter 10.000 reais, era cruzeiro, 10.000 cruzeiros por mês para Hum. tocar a obra, e eu sabia que o Luciano ia tirar, eu pedi 15, para ele deixar por 10. Só que ele topou fazer por 15. Ah, tá, 15, então, mas olha, só até dezembro, hein? Isso foi em março. Então, nós fizemos até dezembro, que eu pude terminar a casa. Ah, então a primeira temporada foi por conta disso, porque era Foi para por você conta terminar a disso. casa. Depois continuou, né? Fez sucesso, continuou O ainda mais três sucesso temporadas. Teve quatro, né? continuou. Mas era o que o Golias gostava. A vida dele era fazer a escolinha. E você também gostava de fazer, A presumo gente dava eu. muita risada, né? Devia ser uma delícia fazer aquilo ali, né? Sabe uma coisa que eu fico triste? Hum. Do esquecimento das pessoas. O meu filho está namorando uma menina que tem 22 anos. Hum. A gente estava jantando lá um dia desse na casa dela, e eu falei do Golias. Ela falou: "Quem é Golias?" Quer dizer, o brasileiro não tem aquele refrão, o brasileiro não tem memória. É verdade. É verdade. Então dizer isso que me dói, que você não faz ideia. Porque ele Não, foi um imagino. gênio. Sim. Vai fazer 20 anos, né? Que ele Ele morreu em faleceu. 2005. 2005, é. 2005, dia 27 de Nossa. setembro. É, tá quase lá. E a escolinha, por que acabou, afinal de contas, dava tão certo, Carlos? Pô, não sei, mas eles, de vez em quando, eles repetem, né? É, já repetiram bastante, né? Eles repetem, porque televisão não tem muita coisa assim. Ela não é normal.
Aham. O que é normal é um trabalho em televisão. Aham. Muito louco, é muito louco. A coisa mais certa na televisão é incerteza. E olha quem tá falando isso, é um ex-diretor artístico do SBT, porque eu vi os documentários do Mais SBT, Carlos, e no documentário do Jô, você disse, inclusive, que a única coisa que você conseguiu fazer enquanto diretor Levar o artístico jogo. foi levar o Jô para lá. Essa é uma passagem na sua carreira que eu vejo que você fala pouco, eu queria que você explicasse como é que você se tornou diretor artístico do É o seguinte, SBT e explicar para quem está assistindo a gente quais eram as suas atribuições desse cargo nesse exato. tempo. Quando eu estreiei, em maio de 87, eu morava no Rio. E Sim, o Silvio sim, fez aquela homenagem a mim, que você já deve ter visto. muitas vezes. E meu carro estava no Rio, minha família no Rio. Ele foi me levar lá para o hotel que eu estava, para o flat que eu estava. E aí, uma hora lá, foi em frente à rota, lá na Tiradentes. Fechou o farol, ele falou, Carlos, o que você espera de mim? Eu falei, Silvio, é o contrário. O que você espera de mim? Porque eu tenho medo, Silvio, que se a praça fizer sucesso, vai ser enquanto eles matarem saudades do meu pai. Você pensava isso? Pensava isso. Tanto é que no meu contrato estava, se eu não fizesse o programa, ia ganhar o mesmo salário sendo diretor de qualquer outra coisa, menos diretor comercial. Ah, tá. Tinha esse aditivo. É. Aí eu disse, olha, Silvio, o sonho do meu pai era dirigir uma televisão, que foi que ele deu para o Silvio, né, que era a TV do Rio. Ele sonhava em ser diretor e não conseguiu. Uhum. Então, então você vai. E o Luciano estava de castigo lá, ele fez alguma coisa lá que deram uma dura nele, ele ficou um pouco afetado. E ele falou: você fica no lugar do Luciano. Eu falei: nem pensa. Não existe a menor possibilidade. Porque ele roeu o osso e agora ele vai Hum. comer carne. Pô. Não é justo eu Uhum. entrar no lugar dele. Isso vai ser horrível para mim. Me bota abaixo dele. Eu quero ficar ser submetido a ele. Então, o que o Silvio queria? Dos 11 anos de Globo, a experiência que eu tive. Ele queria que eu botasse isso na televisão dele. Então, eu falei, faz uma coisa, eu tenho a ideia e entrego para o Luciano. E a ideia é da emissora, não é do Carlos Alberto. E aí começou, bom, mas isso foi bem depois. Ok. Quando a praça fez um ano, eu falei, Silvio, está na hora da gente fazer um programa de prestígio. Porque popular já tem o Gugu, tem a Hebe, tem eu, tinha a Mara Maravilha, que fazia O de manhã. próprio Silvio, né? Bom, o Silvio. Então a gente precisa de alguém de prestígio. Quem que pode ser? Eu falei, o Chico Anísio. Hum. Chico Anísio. Bom, vai ao Rio falar com o Chico. Eu fui com o Chico, encontrei com ele e falei, olha, isso assim, assim, assim. Vai a São Paulo e vai conversar com o Silvio. Ele chegou aqui em São Paulo, eu já estava morando, já tinha um apartamento que o Silvio tinha alugado para mim, e de lá nós fomos para o Silvio, deixei ele na porta da casa do Silvio e fui embora. E ele quis mundos e fundos. Ele quis montar uma TV, aquela TV Corcovado, que era no Rio Aham. de Janeiro. Ele queria fazer programas lá. O Silvio não queria, o Silvio não gostava do Rio de Janeiro. Ah, é? Não, ele não gostava. E o esporte e Rio de Janeiro ele sempre cortava. Nossa. E o Chico quis trazer um mundo de gente, queria fazer um programa diário. Aí o Silvio disse: olha, não dá. Aí ele disse: bom, tem uma opinião, posso falar com o Jô. Disse, imagina o Jô. Imagina se o Jô vai sair, se falar, Silvio, o teu dinheiro é igual ao do Roberto Marinho. Se você abrir o bolso, bater a carteira, ele vem. O que eu fiz, Thiago? Lá do Rio, a Globo tinha uma casa, a Casa 50, onde ficava toda a produção da linha de show. A gente Uhum. sempre se encontrava. E o Max Nunes, você deve se lembrar, Max Nunes, foi um grande Sim, diretor, sim. mestre, Sim, sim, morro, né? sim.
Ele era guru do Jô. Ele foi padrinho de casamento, o Jô tinha muito respeito por ele. Eu me encontrei com ele e falei, ô Max, você iria para o SBT se o Silvio convidasse o Jô? Ele falou, por mim, tudo bem. Então, eu já tenho a tua benção? Tenho. Liguei para o Jô, ele morava lá na Lagoa, um apartamento na Lagoa, fui lá e disse, olha, isso é assim, assim, assim. Você topa aí? Disse, claro que eu vou. Então, eu não quero me meter em dinheiro. Você vai, conversa com o Silvio e se entende. Entenderam direto. Eu fiz a ligação, deixei o Jô na casa do Silvio e eles se acertaram. Só que o Jô queria fazer um programa de entrevistas. Sim. E o Silvio queria que ele fizesse o Jô 11h30, que é o que fazia sucesso, o Vivo Gordo. Filho, eu estou dando uma entrevista, te ligo daqui a pouco. Desculpa. Imagina. E eu estava no. E então ele queria o Vivo Gordo. Sim, sim. Então ele trouxe o pessoal dele, que não era muito como era do Chico, eram uns 5 ou 6, ou seja, coisa assim. E eles começaram a fazer o programa. Deu resultado, mas não é o que a gente esperava. Uhum. Não era o que a gente esperava. A gente estava esperando ganhar da Praça, ganhar do Silvio, ganhar da Hebe. E não aconteceu isso. É a primeira vez que eu conto isso, Tiago. Aí o que aconteceu? O Jô foi cobrar do Silvio. Bom, Silvio, agora eu quero fazer o Jô. O Silvio teve que ceder. Falou, e os outros comediantes? Disse, olha, o Max já preparou o não sei o que Brasil. Não sei o que Brasil. Vila, uma coisa assim. Vila Ok. Brasil, uma coisa dessa. Aham. E gravou. Gravou o programa sem o Jô, claro. Uhum. Eu recebi a fita e eu não tinha condições de falar para o Max Nunes que estava ruim o programa. Nossa, Estava ser ruim. esse Aí fui falar emissário, com o assim. Jô. Fui falar com o Silvio. Olha, Silvio, ele é meu colega, ele é redator, ele é um cara que todo mundo chama de senhor, um cara. Uhum. Eu não tenho coragem de dizer isso para ele. Cabe a você. Agora não. Agora eu não posso. Pode entrar. Pode. Desculpe, hein? Que isso? Eu estava Não, esperando você às 3 horas aqui em casa. pois é, não. É uma loucura. Se Bom, contar, ninguém acredita aqui. Mas vamos aí o lá. Silvio mesmo entregou para o Luciano e o Luciano tirou. Porque não ia dar certo. Estava muito ruim. Muito ruim. E aí o Jô explodiu, né? Nossa, E mas fiz muito outra ruim a ponto de coisa. não ter a mínima possibilidade de entrar no ar? Tava tão ruim assim? Estava. Tava. Sabe por quê? Porque naquela Ah, época tinham muitos programas de humor. aham. Tinha o TV Pirata, tinha o Cacete Planeta, tinha a Praça, tinha, É. sei lá, outros programas. Tinha muito humor, Aham. entendeu? E estava ruim. Se o Jô estava dando, na época, 10, com ele, assim, ele ia dar 5. Naquela época a Nossa. gente dava 30, 35. É, Era uma exato. loucura aquela época. Impensável nos dias de hoje, Novela né? Até dava pra Globo. 50, pô. Um TV absurdo, Nacional absurdo. dava 70, É, entendeu? é, Era números absurdos. E ele é. ficou, acho que, bastante tempo. Não, ficou bastante tempo, ficou bastante tempo. Mas as suas atribuições nessa época como diretor artístico, Carlos, o que exatamente você fazia para o pessoal entender? Ó, Nada, nada, você não fazia nada, nada? nada, porque o Silvio não deixava. Ele não deixava? Eu ia falar com ele, Silvio, faz isso assim. Não, 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 deixa assim que tá bom. Deixa assim que tá bom. Aí foram 14 anos. Eu tentei. Olha só. Quando eu vim para cá, Hum, e eu fui para Bandeirantes, fiquei 2 meses lá.
O diretor sim. fez sair. Nesse ínterim, eu fui jantar lá numa churrascaria que tem na Alameda Santos. Alameda Santos, não. Bela Sintra. E o Faustão estava lá. E eu fui me apresentar a ele. Falei, você não quer vir para o SBT? Eu sou diretor de lá. Você quer vir? Ele disse, porra, claro que eu vou. Então vou falar com o Silvio. No dia seguinte, eu estava esperando o Silvio. Silvio, porra, vamos trazer o Faustão. Eu disse, não, Faustão não. O Silvio não quis o Faustão. Falei, mas por quê? Porque eu tinha muita liberdade com ele. Aham. Tinha muita liberdade com o Silvio. Mas por quê, Silvio? Pelo seguinte, só os universitários, os estudantes gostam dele. Falei, mas o motivo, você traz ele e traz os estudantes. A audiência qualificada, né? Claro, não quero, não quero. Aí ele foi para a Globo. Isso foi em 89, então, pouco antes dele ir para Globo. Foi. Isso que eu Caramba! estou te dizendo foi em 87. Isso em 87. 87, foi quando que eu vim para o SBT. Então você tentou levar o Faustão para pro SBT e o Silvio disse não, não quero o Faustão. Outra E vez olha, também fizeram um show com Zezé de Camargo e Luciano. Era o aniversário do SBT, se não me engano, foi lá no teatro, lá na Lapa, que hoje virou uma igreja, virou um templo. E saiu muito bom. Aí eu sugeri, porra, vamos trazer os dois para cá, fazer um programa sertanejo. Não quero. Porque ele queria o prato feito, ele não queria arriscar. Ah, tá. O Silvio não arriscava. Tanto é que, quando eu saí da Globo, eu fui me oferecer a ele. Sim. Entendeu? Eu fui me oferecer a ele. Eu ia assinar no dia 13 de dezembro. No dia Um dia 12, depois do aniversário dele. dia 12 era aniversário do Silvio. Eu vim um dia antes para jantar com ele e falei, olha, vou assinar amanhã com a Bandeirantes, para fazer a praça, sei o quê. Você não quer ficar com a praça? Não, porque eu já fiz humor, não deu certo. Papapá. Disse, olha, eu acho que vai dar, mas... Não. Eu assinei o contrato. Aí foi no dia 13. Aí fiquei de férias até meados de janeiro e começamos a bolar o Praça Brasil, o programa do Golias, o Bronco Total. E gravamos 3 praças. Tínhamos 3 programas. Quando o programa foi para o ar, o primeiro... quando eu gravei o programa, a ideia do Vanucci de fazer o Não Sei O Que Brasil era dedicar o programa a alguém. Perfeito. Eu disse, olha, esse alguém tem que ser o Silvio. Primeiro tem que ser o Silvio. E eu fui falar com o Silvio, olha, o programa assim. Não, Carlos, eu não vou, porque a cigana falou quando eu fosse ao programa, aquela história de cigana. Puta, mentira, né? Eu pra cima de mim, cigana, cara. Tudo bem. Né? Bom, o programa foi... Quando eu cheguei no hotel, eu fui ver na casa de um amigo. Cheguei no hotel 1h, 1h30 da manhã, tinha um recado para eu ligar para minha mulher no Rio. Eu liguei e disse, olha, cara, o Silvio falou você não vir para o Rio sem falar com ele. Eu estou pensando que ele vai dizer, olha, parabéns, olha que bom, né? Que assisti, gostei ou não gostei. E naquela época não tinha celular. É verdade. Não Telefone fixo. Eu liguei para a casa dele e ele já tinha saído. Aí a Iris me deu o telefone direto dele lá do camarim. Eu liguei e ele fez uma proposta para mim. Entendeu? Eu disse, olha, Silvio, eu vou falar primeiro com o Vanucci, que ele é que me trouxe. E eu não vou trair um amigo. Claro. A gente estava no Hotel Transamérica, eu, ele e o Walter Avancini, que eu ia dirigir a linha de show e o Avancini na teledramaturgia. E o Vanucci ia ser supervisor. Desci, fiquei esperando o Vanucci, que eu sabia que ele não tinha saído ainda. Falei, eu ouvi isso assim. O que eu faço? Ele diz, corre, vai correndo, eu vou te esculhambar na imprensa e assim que você puder, você me leva junto.
Hum. Mas, Aí Carlos, eu por que fui. você acha... Desculpa. Fala, fala. Não, eu ia te perguntar, por que você acha que o Silvio mudou de ideia assim tão rápido depois de ter visto o resultado no ar? O que deu na Ele cara? O viu, estalo? O que ele viu, aconteceu? ele viu a praça com meu pai, né? E ficou aquele negócio do meu pai. Ele falou, pô, vi teu pai. Porque quando eu cheguei, ele estava gravando. Eu fiquei no Ah. camarim e falei para o Marcelo, Sé, eu não venho não, cara. Se na Bandeirantes já é ruim, imagina aqui. Pô, rapaz, o Silvio. Aí ele vai tirar. Porque eu fiz uma sociedade com ele para fazer Hum. uma produtora, para gravar comerciais. Pô, o Silvio vai tomar da gente, não sei o quê. Eu disse: não, não venho. Não vou fazer isso. Pô, para que você vai falar assim? Não sei. Aí o Silvio entrou. Ah, Carlos, tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo? Ó, Silvio, você me desculpa. Mas não dá, eu não vou vir. Cara, ele me esculhambou, mas ele me Nossa, xingava. imagino. Você é burro! Você não me perdoou. Eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio, né? Sim, sim, sim. Você não me perdoou, você guardou mágoa, porque o teu pai queria a gente junto e você está tendo a chance, não vem. Aí ele praticamente dobrou a proposta, que ele estava achando que era dinheiro. Caraca. Eu não estava preocupado com dinheiro, eu estava preocupado com a qualidade que eu ia dar ao programa. Aham, aham, É a perfeito. mesma qualidade que ele deu anos atrás e não deu certo. Uhum. Aí, cara, aí não dava para dizer não, que eu tenho Não, família, né? é claro. Eu tenho E uma família. enquanto você era diretor artístico ainda, Carlos, além de ter tentado levar o Faustão para o SBT, o que é que você tentou, brigou para fazer, mas não conseguiu? Você Foi esse lembra? do Zezé de A, Camargo e Luciano. além disso, Não, eu só dava palpite. e não conseguia fazer mudar a Não, não. grade, Quer ver realocar uma coisa que ele programa. fez? Ah, Porque eu gosto de renovar as coisas. sei. Eu, eu não vivo do passado. Vixe. Eu cheguei para ele, eu tive uma ideia inédita. Hum. Era inédita a ideia. E levei para ele a ideia. Olha, é assim, 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 assim. Falou, você acredita? Você acredita. Então tira a pasta e bota o programa no lugar. Ué, E não dava para discutir com o Silvio. Ele era putz, muito inteligente. Ele aí é tinha. difícil, hein? Ele foi um gênio, foi um gênio. Difícil. Aí o que é que eu fiz? Como eu estava ganhando bem, eu tinha um salário maravilhoso e ganhava também como diretor, Uhum. eu falei, não vou perder essa mamata. A minha consciência está limpa, está tranquila. Vou participar das reuniões. Aí eu fiquei 14 anos. Nossa. Ô, 14 anos, Carlos, que não foram dos melhores, não. ficou bastante tempo numa função que você não conseguia Fiquei. trabalhar, né? Naquela época tinha aquele por trás, né? Era em dólar, Aham. tinha o caixa É. 2. Não. Outros mecanismos. Aí a minha parte eu fiz, Tiago, e ele fez a Aham. dele. Claro, também. Ele Não fez a deixa de dele. ser. É. Então eu parei de. Porque quando ele me chamou, ele queria que eu pusesse em prática os 11 anos que eu aprendi na Globo. Entendi. Mas na realidade não era isso que ele queria. Não era isso. Porque quando eu fui assinar o contrato, quando eu fui à casa dele, já com o contrato assinado, assim atrás da parede era de pedras rústicas. Ele dizia, Uhum. Carlos, vou te pedir um favor. Não faça como os outros. Quando eu passar a mão aqui e disser que é água, não diga que é água. E eu acreditei. Aí o que aconteceu? Eu comecei a bater de frente com o Luciano. Uhum. Porque com o Luciano eu falava, com o Silvio não, porque Luciano ele é Calegari. o senhor Calegari. Aí ele começou a me sacanear, me prejudicou muito, me humilhou. Nossa. E humilhou, humilhou. Eu tomei chá de cadeira, mais de meia hora para falar com ele. Nossa. Ele fez uma série de coisas para eu pedir demissão, mas eu não pedi, pô. Que série de coisas seriam essas? Desculpa. Que série de coisas seriam essas que ele fez para que Me você. podava, por exemplo, eu era diretor artístico. Uhum. Então tinha a convenção anual do SBT. Eu tinha o irmão do Boni, me esqueci o nome dele. O irmão do Boni tinha uma novela prontinha, Uhum. ideia prontinha.
E ele queria fazer a novela. Eu fui falar com o Silvio topou fazer a novela. Nossa. Aí, o que aconteceu? Não deu certo, e na convenção eu tinha que explicar uma série de coisas que nós estamos fazendo. Ele mandou o filho dele levar tudo aquilo que eu deveria falar, e no meio de todos os proprietários toda a rede, ficou ouvindo o filho dele falando o que o diretor ativo tinha que falar, sobre a nova Nossa. programação. Porque eu fiquei calado. Era seu papel fazer aquilo. Sabe por quê? Uma coisa até que eu falei depois para o Silvio. Ele soube disso. Falei, Silvio, nós não temos mais idade de brigar, Uhum. porque nós não vamos ter, talvez, 11 anos de vida para fazer as pazes. Então, me deixa sair numa boa. Deixa eu sair, eu fico fazendo o programa. Diz, então, você faz uma coisa. Você sai, não continua recebendo salário. Nossa. Bom, então eu fiquei. Aí eu tinha sala, para mim, eu sou o único que tem sala, tem nome na sala. Quem tem sala lá é a produção. Aham. Eu tenho uma sala lá com meu nome. Eu tinha secretária, tinha boy, tinha cargo quando eu precisasse. E não era mais diretor, ele botou Newton Tavesso, que é um gênio também, que também não fez nada, coitado. Ele fez Nossa. éramos 6 e não fez mais nada. Entendi. Ô, O Carlos, que, eu queria o que falar de. eu Desculpa, entendo, pode. Tiago, é o seguinte: talvez por eu ter gostado muito, tenho uma gratidão impagável ao Silvio, impagável. Eu não queria que ele tivesse mágoas, eu não queria levar mágoas para ele. Então eu preferi engolir aqueles sapos todos sem ele Baita sal. saber. Até que teve um dia que eu tive que falar, Silvio, deixa fazer sua praça. E ficamos amigos, porque, por exemplo, o pessoal ia lá pro shopping que tem ali, lá na Vila Guilherme. E eles iam sempre naquela mesinha, sempre os mesmos. Uhum. Os mesmos iam para lá. E eles se esqueciam de me chamar. Se esqueciam ou se Não, se esqueciam? esqueciam de me chamar. Entendeu? Então, várias vezes eu chegava e tinha assim, eram 2 andares, era um andar, como é que tem isso que você via É, embaixo? mezanino? Um mezanino. E várias vezes eles estavam lá, eu entrei, fiquei na parte de baixo, vem aqui para cima, pô, sobe. Uhum. Entendeu? Então, coisa assim, ele fez de tudo para mostrar que eu era inútil. Fez de tudo que ele podia fazer. Você acha que ele conseguiu? Não. Ele saiu de lá, ficou uns 3 meses na Record, Uhum. e até hoje ele está fora. Não tenho mágoa dele, Uhum. não tenho. Eu acho que ele estava lutando pelo poder dele. Uhum. Ele Perfeito. fez o papel dele, que eu não faria. Mas ele fez, eu entendi. Nunca tivemos alteração de voz, nunca. E quando fizeram, não é que eu seja bonzinho, não, eu sou justo. Eu sou filho de Ogum, cara, eu sou da justiça. Uhum. Quando fizeram lá no museu a história do Silvio Santos, eu perguntei, a mulher lá, a menina que estava fazendo, a produtora, Safi, fulano, 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 e o Luciano? Ah, Luciano, eles não querem que fale, então eu não vou dar. Porque Hum, não é uma entrevista para uma televisão, é para o museu. entendi. E o museu tem que ser a verdade. Então vocês vão chamar o Luciano e aí eu vou. Porque sem ele eu não. Porque dar uma entrevista aqui falando dele, tudo bem. Uhum. Eu posso mentir dizendo que ele foi maravilhoso, que ele me ajudou. Né? No museu, não. Se um dia eu tiver que falar da minha vida no museu, eu vou falar a verdade. Tanto Igual você é está que. falando aqui. E no meu livro também. Eu cito nomes, fatos que aconteceram.
na Globo, na Tupi, porque é tudo farinha do mesmo saco, só muda o nome. Nossa. Tudo farinha do mesmo saco. Patronal, patronal, patronal e empregador. Eles não se misturam. Isso Uma das mudou? coisas que eu fiquei muito orgulhoso foi como artista, como filho de artista e pai de artista. Uhum. O Guilherme Stoliar, que é um cara maravilhoso, ele veio uma vez me consolar de eu ter saído. Ele falou, Carlinhos, sabe por que você saiu? Que você não tem um perfil de diretor. Você só pensa nos artistas. Falei, sabe por quê? Que nós é que sustentamos vocês. Porque uma vez. Porque eu fiquei um pouco antipatizado, porque eu não sei falar pelas costas. Tinha um diretor lá, que graças a Deus já morreu, deve estar ardendo no inferno até hoje. Quem? Não, Não, não quer falar? não, não. Ele Tá, tem filho, tem neto, tá. que não tem nada a ver com o avô e o pai. Era o cara que remava para trás. E um dia, a gente estava na reunião de diretoria e foi discutido o salário da Hebe. E ele disse, bom, mas por que a Hebe está ganhando tanto? Era 400 mil naquela época. Por que ela está Nossa. ganhando 400 e a gente ganha tão pouco? Foi pelo seguinte, se você for embora, amanhã tem um cara na tua cadeira. Se a Hebe sair, não tem duas Hebes. Simples assim. Entendeu? Então, naquela época eu não tinha feito análise, senão não teria falado. Ué, mas às vezes as Eu era verdades, muito, elas são não, indigestas mesmo. eu só engolia mesmo porque por amor ao Silvio, Uhum, por amor a ele. uhum. E ele sabia. Agora que ele está no céu, ele sabe disso. Ah, sem dúvida alguma. Eu não Ele tenho a sabe menor quem foi dúvida. amigo dele e quem foi interesseiro. Sim, sim. Porque não há. O que ele fez pelo meu pai, acho que só um filho faria. Isso está exposto no seu documentário do Mais SBT. Para quem não assistiu ainda, o documentário é muito Eu bom, não só faço o do questão de Carlos, sempre mas falar de isso. todos. É muito bom. É Que muito ele bom. fez pelo meu pai, da maneira que. Porque não é o dinheiro, é a maneira com que ele fazia. Que ele dizia, Carlos, paga com o teu cheque, liga para a Zilda, quer dizer, e ela Sim. deposita imediatamente o dinheiro. Então, todos os pagamentos de médico, de hospital, de enfermeiro, foram pagos pelo Carlos Alberto Nobre. E o Uhum. Silvio nunca pediu um recibo, porque uns esparadrapo ele pagava. Ele dizia assim, Carlos, se existir alguma coisa em qualquer lugar do mundo que possa salvar o Manuel, leva ele para lá. E isso ele não falou da boca para fora, não. É, a gente Então, percebe isso, que não. o que o SBT fizer comigo, pode fazer, desfazer, mesmo ele morto, eu jamais vou abrir a boca. Se me mandarem embora, PT, saudações, sejam felizes, Não eu vão mandar, jamais. Carlos. Não, imagina, isso nem me Não, passa pela cabeça. não vão fazer isso, não vão fazer isso, de hipótese Não, alguma. não, eles me adoram, Marco. Claro. Ó, e a praça vai, já tá mirando nos 40 anos, né? Que 87 faltam dois para 40 anos, é verdade? É, É, estou pouquinho, tá na beira. esticando, estou Tá na esticando. beira, tá na 4 décadas é uma Vai marca pegar na importante. mão do Calil. Eu estou na Aliás, mão do. falando nisso, Carlos, hoje você está nas quintas-feiras, mas eu fui buscar todos os horários que a Praça é Nossa percorreu dentro do SBT, né? Estreou em Ela 87 na começou, quinta-noite. ela começou numa quinta-feira. Eu fui buscar, começou numa quinta, mas depois Numa mudou para quinta. Por sexta. que quinta? Por Porque o quê? Silvio falou, tirando a segunda, que é da Hebe, Ah, escolhe o dia. Tira domingo e segunda, escolhe o dia que você quiser, o horário que você quiser. uhum, Como eu fiquei sabendo que o Vanucci ia fazer a praça dele, na aham, sexta, falei, deixa eu entrar na quinta. Porque a entendi. pessoa. Porque eu já tinha feito 3 programas, e o que eu fiz? Eu peguei os textos e gravei do Silvio. Perfeito. Então, eu quebrei as pernas dele logo de cara. É. Entendeu? E eles E puseram pessoas erradas, puseram o Moacir Franco para sentar no banco, depois puseram
o Nossa. Dionísio, sei lá, Imagina você vendo isso na época. Putz. doía. Aliás, eu Do... não via, por causa do Golias. Ah, bom, Eu mas não você tinha sabia o que estava coragem. acontecendo, né? Não via, mas ouvia muito Ah, falar, né? sabia, não Claro. falei. Total. É. Eu tinha orgasmos múltiplos. Claro, claro. Aí depois da quinta, Carlos, tem uma. O Aí programa foi mudou para para sexta. sábado. Não sei se você lembra, ele teve uma passagem para sexta, que eu fui buscar. Teve É, uma não sexta também. E teve depois teve sábado. uma ordem do Tribunal Regional Eleitoral, não sei se você lembra, que passavam os programas políticos nas quintas-feiras, justo no horário Pô, tá da bem praça. lembrado. Bom jornalista, parabéns. Não, que isso, é o Foi, básico, é o foi básico. uma fase só. Foi E só aí uma nós fase, passamos né? para o sábado. Passou para o sábado. Aí teve uma época que o Já foi Silvio para o me domingo chamou também. e disse: Olha, eu tenho um contrato com um negócio de filme que eu tenho que botar nos dias certos. Ah, Esses eu dias ia são te da perguntar isso praça. também. Tem que Star ser Wars, no né? sábado. Então vocês têm férias de um mês. Falei, não Aham. faz isso, pelo amor de Deus. Não tira a praça do ar. Bota domingo, 8 horas da manhã. Nossa, Ele disse, você toparia fazer domingo em cima da Xuxa? Falei, topo. Mas tem uma condição. Mesmo que você ganhe, você volta para o sábado. Falei, fechado. E a praça ganhou da Xuxa. a praça ganhou da Xuxa. Ganhou da Xuxa. Isso Você azedou a chegar relação da Marlene e da lá, Xuxa, será ou não não? sei se existe Bob daquela época. Você Existe, vai ver que existe. no domingo, de 3 às 4, Existe, existe. fica. Mas desses horários todos que a gente falou, quinta, sábado, sexta, tarde de Aí domingo. voltou para quinta novamente, não sei por que razão. Aquelas bexigas, lembra quando ele mudava tudo? Sim, 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 sim. Mudava Mudava mesmo. horário, mudava dia, o É. programa ia para o ar, estava ruim, ele tirava do segundo programa. Numa dessas eu fiquei na quinta. Aham. Mas qual que é o seu horário preferido? Quinta, sexta, sábado, domingo, à tarde? Qual que é o seu que você mais gostou de estar? Se Você acha Papai que. Noel existisse e me desse de presente, sábado Exatamente. às 10 horas da noite. Que hoje é o horário da Virgínia. Opa, opa. Mas se Papai Porque Noel. o meu público não é de sair sábado para ir para o Uhum, bar, para ir beber. É o cara que fica em casa, é o aposentado, é o jovenzinho que ainda não pode ser de noite, é a família que se reúne para ver, entendeu? Então era o ideal. Mandaram para ela de presente. uhum. E Mas o tá em pior, boas mãos, ela vai se encontrar, certamente claro, a ela gente vai ser torce uma para que grande sim. apresentadora, certamente. Mas só uma curiosidade minha, você já pediu esse horário de sábado à noite? Antes da Virgínia, eu tô falando. Você já chegou a pedir nominalmente para alguém especificado do SBT? Pô, me dá o sábado de volta, por favor? Já teve isso? Pedi e disse que não. Não, sabe por que eles não queriam? Que dava Ah, muita audiência na quinta-feira. entendi. Não valia a pena você perder para arriscar. Entendi. Cobrir um santo e Em descobrir cima do outro. Serginho Grosman, entendeu? Aham, Acabava a novela e entrava o Serginho Grosman. aham. Depois é que ele foi entrar de madrugada. De madrugada não, depois de meia-noite, sei o quê. Sim, sim, sim. Aí depois E ele o, voltou para depois da novela. mas você não acha que nessa linha que você está pensando, o domingo também combinaria bem? Ou você não Não, gostou da experiência de estar no não, não. domingo? Você não Domingo gostou? é aquilo que está lá. Entendi. Domingo é o dia para você poder assistir o programa, vai embora, vai no cinema, volta, o programa ainda está no ar. Uhum. Entendeu? Que é de 11 horas até 10 horas da noite. São 11 horas de programa. Tá. Então, domingo você. É programa Silvio Santos, mas é tudo. O Celso e a Eliana, era tudo uma coisa só, né? Exato, exato, exato. E hoje tem 7 horas de domingo legal, mais 5 de programa Silvio Santos. Tá bem distribuído, né? Tem muito programa. Exato. Tá E você bom? tá. Mas você tá. Não, hein? Calma aí. Já, Ah, já. Eu quero te perguntar que você tá desde negativo. 2006 às quintas-feiras, mas não, imagina. Ah. Você tá. É um recorde, né? Você nunca ficou tanto tempo no mesmo horário, no mesmo dia, mas você ainda entra no ar muito tarde. Você ainda Eles briga vão para entrar botar, mais agora me cedo? prometeram que o programa vai entrar, acho que 15 para as 11. 15 para as 11? Prometeram. O Mauro está Ah, vendo. O Mauro é que é diretor artístico. sim, Ele está sim. vendo isso, se consegue. Tal, eu acho, isso é achismo. Vão Aham. tirar uma novela infantil
entendeu? Acho que vou deixar só uma novela. Consequentemente, vai abaixar todo mundo. Então, o Ratinho, que entrava às 10h30, certamente vai entrar 9h15. Vai entrar mais cedo. Tá. Consequentemente, eu vou entrar também 10h15, 10 horas. E acabar mais cedo também, evidentemente. Mas isso é o tá que em a gente estudos. imagina que seja. Tá. Agora, além da praça, queria falar da pracinha também, Carlos, que está fixa nos sábados do SBT. Queria te perguntar como é que surgiu essa ideia. Foi uma ideia do Marcelo. Ah. Meu filho deve ser, pai, porque o sonho do Marcelo é sentar no banco. Vai ser o próximo herdeiro da graça, então. Ele é o sonho dele. Tá. Então, ele bolou uma ideia. Pai, que tal fazer uma pracinha? Aí eu fico, já vou treinando, e bota com crianças, imitando, fazendo personagem. Eu disse, olha, Marcelo, acho que é uma boa ideia. E não é que eu não tenho a mínima participação. Você não tem nenhuma participação na pracinha? Nenhuma. Não Porque sabia. eu quero que ele, entendeu? Faça sozinho as coisas. E a filha dele, a minha neta, é que está dirigindo e está indo muito bem. Uhum. Ela tem uma escolinha de arte, né? Escola Manuel de Nobre, Escola de Arte Manuel de Nobre. E ela ensaia, treina crianças, dá aula para as crianças. E eles puseram uma vez de experiência, depois pararam. Agora, acho que por falta de programação, eles estão encaixando aos sábados. Tá indo bem nos sábados. Combina também, né? Está indo bem, que é dentro dos padrões de sábado à tarde, né? Sim. Carlos, e para fechar, eu queria saber quando é que você vai voltar com o seu podcast. Olha, é uma surpresa que eu não posso falar. Tá. Só que eu vou dizer uma coisa, é uma grande... Vai ser uma coisa inédita, que vai mexer muito no podcast. Então você não esqueceu do podcast, porque está desde 2023 sem atualização. Não, o podcast eu quis fazer porque eu queria entrar no mundo da internet. Só que eu não queria fazer sozinho. E a Renata, ela tem o dom da palavra. Ela fala, ela sabe se expressar. Só que ela era tímida. Ela é tímida. E fala muito bem. Ela é preparada. Ela faz palestra assim, de negócio de medicina e tal. Enfim, falei, você topa fazer comigo? Você que fica comigo e você vai aprendendo. Aí, no começo, ela foi indo, fazia uma perguntinha, outra. Quando eu vi que ela estava podendo fazer sozinha, eu aqui, caí fora. E ela faz até hoje o podcast Saúde. Sim, o do Saúde, sim. E está indo muito bem, graças a Deus. E está fazendo coisa sozinha. Agora, o podcast que eu vou fazer... Mas vai continuar o mesmo nome? Não. Não pode falar. Não, vai mudar de nome. Vai mudar de nome. Tá. Vai ser no mesmo canal? Na véspera que for pro ar, eu ligo para você e digo. Tá bom. Combinado, hein? Compromisso, hein? Vamos ver. Na véspera que for pro ar, eu te aviso. Tá bom. Porque se sair, vão roubar a ideia. Tá. É uma coisa que nunca ninguém fez. Tá. Opa. Ixi, rapaz. Nunca ninguém fez. Eu quero ver, hein? Vai ficar sem dúvida essa noite. Vai. E agora vamos ficar matutando aqui o que é. E, agora, para fechar mesmo, eu queria te perguntar, Carlos, a praça, buscando tantas marcas importantes nos próximos 2 anos, enfim, tem chance de alguma vez a gente ver uma edição da praça especial ao vivo, pelo menos uma vez na vida? Você tem um... Não. Ao vivo, jamais. Não tem a mínima chance disso acontecer? Nenhuma. Já me pediram para fazer. Falei, não. Seria legal demais. Seria muito legal. Não ia ser. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o Matheus Ceará, ele ficava 12, 15 minutos. O Popetone fica 10, 12 minutos. Aí tem que alinhar. Não ia meio programa. Porque o bom é você fazer pouco para a pessoa querer mais. Porque chega uma hora que você... deixa eu ver o que tem no outro canal.
porque está chato. Esse é o erro de muitos artistas, eles não sabem a hora de parar. Tem artista que repete muito a piada, o desfecho, 2, 3 vezes. Entendi. Carlos, queria te agradecer demais, muito obrigado pelo seu tempo, por colaborar com a gente. Não tem o mínimo problema, tá tudo resolvido. Os meus filhos vêm coisa de louco. Já tem sobremesa para eles. Não tem problema nenhum, só te agradeço o tempo. Você tem meu telefone, Thiago. Muito obrigado, Carlos. Se quiser ligar para mim, tá bom? Muito obrigado. Te agradeço demais. Um recado só para a turma que está assistindo a gente, em breve no ar também. A praça, toda quinta-feira à noite no SBT, certo? Exatamente. Carlos, tchau, muito obrigado. Até a próxima. Fica com Deus.